disponibilidade de todos estarem participando aqui presencial, de forma online, né, de maneira síncrona, nesse momento de formação. O nosso encontro ele é destinado à instrumentalização do Grêmio Estudantil, né, do projeto Grêmio Estudantil. Nós vamos iniciar, então, esse processo de conversa, de esclarecimento de algumas dúvidas referente ao Grêmio Estudantil e colocamos aqui, né, que por parte da secretaria, por parte da superintendência, é um prazer ter vocês aqui para tratar de um assunto tão sério e tão importante nesse momento. Agradecemos, uma vez mais, a participação de todos os professores e professoras que se disponibilizaram a estarem à frente de um projeto tão importante quanto o projeto Grêmio Estudantil das nossas escolas. Ressalto aos senhores e às senhoras que esse projeto, ele é um projeto desenvolvido em parceria com as entidades de representação estudantil. Nós estaremos exemplificando, falando um pouco mais sobre as entidades que estão nos apoiando, como o Conselho Estadual de Educação, UNE, UBS, entre outras, com JUV, que é importantíssimo a parceria entre SEDUC e essas instituições para que o projeto ele tenha êxito nesse contexto. Nesse momento, então, vou convidar o senhor Wesley da Mata, ele é o representante da UNE, da União Nacional dos Estudantes, para que possa, então, iniciar a nossa fala, a nossa conversa, falando um pouquinho, então, sobre o Grêmio Estudantil. Senhor Wesley, o senhor está com a palavra. Ok, obrigado, professor Fábio. Senhoras e senhores professores, obrigado pela presença de vocês também. Para mim é uma honra estar participando. Estou participando daqui também da audiência pública que está debatendo hoje também o nosso Plano Estadual de Educação. Inclusive, estamos inserindo no Plano Estadual de Educação a fomentação, a criação de grêmios estudantis nas escolas também. Eu gostaria de pautar para os senhores e senhoras a importância que tem um grêmio estudantil dentro de uma instituição de ensino básico. Atualmente, acho que todos nós temos conhecimento que a nossa evasão dos nossos estudantes são grandes, e principalmente agora em período de pandemia, né? Então, é necessário que a gente tenha um grupo, né, de estudantes que consigam fazer uma ponte entre a comunidade escolar e a gestão e os professores, os técnicos, profissionais de educação em geral. E essa ponte se chama o Grêmio Estudantil. É o Grêmio Estudantil que consegue fazer esse diálogo que muitas vezes o estudante lá na base pode não conseguir fazer, mas o Grêmio, com a sua representação de várias turmas dentro da escola, consegue fazer e conversar com a instituição, conversar com o corpo diretivo, e a gente tem avançado muito nas escolas onde nós temos grêmios. Então, assim, nós temos grêmios em algumas escolas, acho que o Fábio vai trazer depois, uma cartilha que a SEDUC está fazendo também, completamente orientativa, que tem, inclusive, modelos para a gente fazer criações de grêmios estudantis. A gente tem que nós estamos em período de pandemia, né? Então, essas aulas de forma remota têm dificultado um pouco o nosso contato entre profissionais de educação e estudantes, pelos diversos motivos que nós temos, mas é necessário que nesse período a gente comece também a organizar, para que quando a gente retorne, a gente coloque em prática essa criação dos grêmios dentro das escolas. Eu acho que o principal papel, enquanto profissionais de educação, é vocês poderem fomentar essa participação nos estudantes. Os estudantes, eles têm os professores e professoras como norte, né, dentro de uma instituição. Se o professor e a professora estão ali junto com o estudante e falam, não, eu te ajudo, eu te dou o documento suficiente, eu te oriento, o estudante tem muito mais chance de se interessar a participar de um grêmio estudantil do que se não tiver uma orientação. Então, visando isso, Fábio, eu trago essa necessidade da importância da organização do grêmio dentro da instituição, dentro das escolas, a organização escolar, que inclusive é uma ponte para que a gestão consiga comunicar com os estudantes, com as turmas, que às vezes a comunicação ela não é tão boa como agora que a gente está tendo no período de pandemia, né? No nosso período normal não é tão eficaz assim, né? Como esse contato que nós estamos tendo agora. Mas é necessário que a gente se organize desde já e que os professores e professoras que estão aqui presentes vão ser uma grande ponte
e uma grande pessoa que vai ajudar a gente nessa organização. Enquanto União Nacional dos Estudantes, em nome também do Daniel, que é representante da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, ele está na audiência pública agora, eu agradeço pela presença de vocês, coloco a gente à disposição também, o Fábio tem o nosso contato, e se tiver algum estudante na escola de vocês que venha ter mais dúvidas, além do que já vai estar na cartilha, sobre como organizar, nós ficamos também à disposição para ajudar a tirar essas dúvidas e estar orientando na criação, a fomentação e participação dos grêmios na gestão escolar. Obrigado, Fábio, e a todos presentes. Muito obrigado, Wesley da Mata, pela participação. Ficamos gratos aí pela contribuição que o senhor tem nos dado ao longo desse processo. Fica aqui o meu agradecimento a todo o trabalho aí que vocês vêm representando aí em relação a defender os direitos dos estudantes. Muito obrigado. Wesley, se você quiser sair, você pode ficar à vontade, nós sabemos que o senhor tem uma outra agenda, então fique à vontade, ok? Tá, ok. Obrigado pela participação. Eu vou retornar agora para a audiência pública sobre o Plano Estadual de Educação, mas desejo a vocês uma boa formação, tá bom, Fábio? E um grande abraço, estenda a todas e a todos. Ok. Muito obrigado. Então, seguindo, né, com a nossa pauta, eu estou tentando aqui o contato com a Bianca, que ela também é representante da União Estadual dos Estudantes. Eu acredito que a conexão dela esteja com um problema, que ela ainda não conseguiu entrar na reunião, mas eu vou chamar aqui, então, seguindo a ordem aqui, a professora Patrícia Carvalho. A professora Patrícia Carvalho, ela já foi diretora, ela atualmente trabalha aqui na SEDUC, mas ela teve uma participação bastante significativa no que se diz respeito à criação do Grêmio, à institucionalização do Grêmio na escola a qual ela foi gestora, e ela vai nos contar um pouquinho sobre essa experiência do Grêmio Estudantil enquanto gestora. Professora Patrícia Carvalho, por gentileza, fique à vontade, a senhora está com a palavra. Bom dia a todos e todas, né? Quero agradecer aqui o Fábio pela oportunidade, né, de estar contribuindo com uma ação tão significativa, né, para a educação em todo sentido, né, de uma forma democrática. A gente tem que primar pela participação de todos os envolvidos nesse processo. E eu vou falar como gestora, né, no período que eu estive gestora, né. Eu sou professora, e eu estive gestora de uma unidade escolar aqui no município de Cuiabá, que tivemos a experiência do Grêmio, né, do Grêmio Estudantil. A escola é uma escola, na época nós tínhamos 1.700 alunos, e não tinha organização estudantil, né, e aí eu incentivei a criação, né, do Grêmio Estudantil, porque nós temos, enquanto gestores, nós temos que acreditar que a participação do nosso estudante é de extrema importância, né, porque as ações que eles podem desenvolver, elas acabam por fortalecer a ação no ambiente, a ação no ambiente escolar, né, então, assim, eles não têm nenhuma organização nesse sentido, se a gente não apresentar para eles, né, para eles fazerem o processo de se apropriar do conhecimento, se apropriar do próprio direito, nós não teremos essa iniciativa, porque são poucos os estudantes que têm essa iniciativa. À época, tivemos a formação de um Grêmio Estudantil, que perdurou durante aproximadamente um ano, depois ele acabou sendo dissolvido, porque os alunos, eles mesmos se desentenderam dentro da formação. Em outro momento, nós tivemos a formação de uma nova categoria, tivemos eleição, formação, tivemos o apoio da UNE, da UBS, né, nós encaminhamos documentação para que os alunos se apropriassem, estudassem, incentivamos, e eles se organizaram de maneira independente, né, eles acabaram se organizando, houve eleição, tivemos
4 chapas concorrendo. E aí a chapa eleita, ela desenvolveu um trabalho significativo dentro da unidade escolar, através dos jogos estudantis, através de rodas de conversa com os estudantes, né? Eles buscaram estar muito próximos aos estudantes, da participação nos conselhos de classe, conversas, né, para estabelecer o rendimento, perceber o rendimento dos colegas, incentivo nos estudos. E dentro da unidade escolar, a gente teve uma melhora significativa no comportamento também, no cuidado com a estrutura escolar. Eles nos auxiliavam de todas as formas possíveis, porque eles tinham um retorno no momento, né? Eles tinham portas abertas, porque quando a gente fala que a unidade escolar ela é um ambiente desenvolvido para o estudante, nós temos que realmente abraçar isso. É um ambiente desenvolvido para o estudante, desenvolver suas capacidades, suas potencialidades. Então, é necessário que a gente também estabeleça a participação deles na construção desse ambiente, na construção de como vai ser um jogo de Olimpíada, na participação da elaboração dos eventos da unidade escolar, das atividades, quando a gente percebe dentro dos nossos levantamentos o desempenho que está caindo, o excesso de faltas, né, porque a gente também percebe tudo isso, e quando a gente simplesmente mantém essas conversas, essas informações só dentro do ambiente pedagógico, dentro da unidade escolar, na sala do professor ou na sala da direção, a gente está restringindo muito os nossos alunos em conhecer, em saber o que realmente acontece dentro da unidade escolar. Porque, se a gente fecha essas informações, eles acabam acreditando que a única função deles é ir para a escola, assistir às aulas e entregar as atividades. E é a única participação que eles têm. E o estudante tem que estar além dessas participações, né? E dentro da formação do Grêmio Estudantil, a gente tem que orientar todas as organizações, tem que ser desenvolvido um estatuto, e a participação de um professor interlocutor é de primordial importância, porque a gente tem ali alguém que vai orientá-los, e não, digamos assim, dizer o que eles têm que fazer. Tem que apresentar a esses estudantes as possibilidades, as consequências de cada possibilidade, de cada ação escolhida, para que eles tomem a decisão. Né? Então, assim, eu tive as experiências que eu tive com os grêmios foram muito significativas, porque eles estavam o tempo todo, digamos assim, não apoiando a gestão, mas eles não eram oposição à gestão escolar, eles estavam juntos com a gestão escolar, defendendo os interesses dos alunos, dos estudantes, né? Então, assim, foi uma experiência extremamente, digamos, significativa no meu crescimento profissional também, porque eu acredito que o processo educacional, ele passa por alguns atores, e os alunos, eles têm um papel principal e primordial nesse processo. Nós, enquanto educadores, gestores, nós temos que saber tirar o melhor disso tudo, dessa possibilidade que eles nos apresentam. Então, assim, é muito gratificante perceber o interesse de todos vocês, o empenho do Fábio, né, nesse processo, e eu desejo imensamente que todas essas possibilidades de formação de Grêmio estudantil em todas essas unidades escolares seja extremamente significativa também, tanto para a unidade escolar quanto para os estudantes que participarem desse processo. Então, era isso. Fábio, obrigada pela participação, e você sabe que pode contar sempre que necessário, estou à disposição do que for preciso.
Muito obrigado, professora Patrícia. Nós que agradecemos a sua participação no nosso encontro. O seu testemunho aí contribui bastante, né, para que nós possamos aí enfrentar esse desafio, que é a implementação do Grêmio, né? Nós sabemos que é um desafio muito grande, mas é algo possível, sem sombra de dúvida, que nós venhamos aí a ter êxito nessa empreitada. Agradeço uma vez mais a sua participação e vamos seguindo aqui com a nossa formação. Patrícia, eu sei que você também tem algumas agendas aí a cumprir, fique à vontade, tá? Para você sair da reunião. E eu agradeço aqui uma vez mais a sua disponibilidade em estar contribuindo conosco, ok? Obrigada e fiquem, né? Aproveitem o momento, que é um momento significativo para a educação. Ok, obrigado, Até logo. Patrícia. Bom, pessoal, então nós vamos seguir aqui a nossa conversa, né? Pessoal, deixa eu falar para vocês, algumas pessoas estão enviando mensagem aqui no WhatsApp, eu abri o grupo agora para que vocês possam colocar aqui algumas dúvidas, tá? Eu estou aqui sozinho na organização da formação, então pode demorar um pouquinho para responder a pergunta de vocês ou atender. Semana passada, quando eu conversei com a equipe técnica aqui da SEDUC, da TI, nós tínhamos a informação de que o Meet, né, teria capacidade para mais de 100 participantes. Neste caso, nós não estamos conseguindo colocar mais de 100 participantes, então por isso que alguns colegas aí que estão tentando entrar não está conseguindo, porque está no limite máximo aqui da nossa conta, certo? Para os colegas que não estão conseguindo, e eu também não consigo agora, nesse momento, fazer a transmissão via YouTube, porque senão o meu computador vai travar aqui, que demanda muita banda para usar 2 softwares de transmissão ao mesmo tempo, ok? E aí a internet não vai ser suficiente para isso. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar isso aqui gravado, né, como lá no início comuniquei a vocês, e, posteriormente, os colegas que não estão conseguindo participar vão poder aí estar acessando a aula, né, para a gente conseguir resolver esse problema. Na próxima aula, a gente vê um caminho, um meio mais democrático aí que caiba todos os participantes, ok? Então, só essa informação aí para a gente prosseguir. Os que não estão conseguindo acessar nesse momento não ficarão, né, sem acesso à aula, à discussão. Pode estar interagindo ali pelo WhatsApp, que a gente vai estar tentando responder aí todas as dúvidas, ok? Peço para vocês um pouquinho de paciência, então, que a gente vai conseguir aqui ir ajudando na medida do possível, ok? Pessoal, eu vou iniciar, então, aqui a nossa explicação, né, sobre o projeto, e aí as dúvidas, né, eu vou deixar para o final, que aí após eu fazer a explanação, vocês podem ir anotando as dúvidas e a gente vai auxiliando aí no que for possível, ok? Só por uma questão de ordem, para que a gente consiga cumprir, senão vai ficar um pedaço, e aí num outro encontro a gente não consegue, eu tiro as dúvidas no final, para ficar mais fácil aí dando voz para vocês, ok? Então eu vou destinar os últimos 30 minutos para nós respondermos os questionamentos que vocês tiverem acerca do projeto, ok? Então, como é que vai acontecer as formações, né? Então, para que nós consigamos aí realizar toda essa formação. Eu vou estar disponibilizando um ambiente virtual, uma sala no Classroom, tá? Eu já tinha solicitado isso também na semana anterior para o TI. Com a minha senha, eu não consigo gerar a sala no Classroom institucional. O TI está fazendo isso para mim. E assim que estiver disponível, eu vou passar o código e vocês entram na sala, porque esse espaço, esse ambiente virtual, será um ambiente que nós colocaremos os materiais, iremos disponibilizar as aulas e toda a comunicação, né, de maneira ali na plataforma, no ambiente virtual, será por essa sala, pelo Classroom, ok? Então, seguindo aí esse protocolo. Ainda não está criada, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que isso não sou eu que tenho o acesso administrativo da plataforma, tá? Já foi solicitado, há uma demanda muito grande, mas assim que possível, nós estaremos disponibilizando todos os materiais, as gravações lá, para que os colegas que não estão ao vivo possam ver e consultar os materiais posteriormente, ok?
Os encontros, né, eles vão acontecer de maneira quinzenal, essas datas também serão disponibilizadas para vocês, ok? De maneira quinzenal, então, o nosso próximo encontro é no dia 29/4, neste mesmo horário, né, é uma quinta-feira também, e assim sucessivamente. E aí, todas as outras, no dia 13/5, no 20, até o nosso último encontro, que seria no dia 15/7, ok? Que é a finalização. Então, nós teremos alguns encontros, né, dentro desse processo, e as atividades que vocês estarão desenvolvendo. Então, vai ser algumas dúvidas que nós vamos estar respondendo, instrumentalizando vocês, e o restante da carga horária é para que vocês desenvolvam as atividades aí juntamente com os estudantes, ok? Então, esse cronograma eu também vou estar disponibilizando para vocês lá no ambiente virtual ou pelo nosso meio de comunicação mais rápida, né, que é o nosso grupo de WhatsApp, ok? Bom, nós temos um cronograma de implementação do Grêmio, né? Então, o que é esse cronograma de implementação? Ele não é algo fixo, né? Não é algo que a escola tem que seguir à risca. Eu vou estar disponibilizando para vocês o link, esse cronograma e alguns outros materiais já estão disponíveis no site da SEDUC, no site da Secretaria. Eu vou estar mostrando para vocês só no site, né, onde está esse material. E lá também vai ser colocado outros materiais, tá? Tudo que nós formos produzindo. Então, é importante que a gente esclareça sobre esse cronograma. Esse cronograma, ele pode ser alterado de acordo com a realidade escolar. Então, ele é apenas uma orientação, né? Mas nós temos a data final para concluir a implementação do Grêmio, que é no dia 9/7, que seria lá a posse, né, da chapa vencedora, ok? Então, o que acontece? Esse dia 9 é o último período, então a gente sabe que vai ter grêmios que vai concluir antes, que vai estar formado antes, a gente já sabe que algumas escolas já estão, né, com o grêmio organizado, mas essa última data, né, ali, se caso tiver alguma outra situação, um empate de chapa, alguma situação ali que fugiu ao controle, que não foi possível, né, realizar, então a gente tem esse limite que é o final, quase no final ali do primeiro semestre letivo, ok? Então, a atuação do Grêmio aí, ela vai se dar mais, né, depois da formação, a partir do segundo semestre letivo de 2021, ok? Então, esse cronograma de apresentação, de implementação, eu vou mostrar aqui o caminho no site para vocês, tá? Para que vocês consigam visualizar. Eu só vou compartilhar a minha tela. Bom, então no site da SEDUC, né, quando vocês entrarem aqui nessa segunda opção, logo aqui nessa aba no menu, nós temos lá Educação e em seguida Grêmio Estudantil. Aqui está a nossa aba do Grêmio, né, a nossa página do Grêmio, onde todas as informações do Grêmio, tanto para vocês consultarem ou passar para o estudante, família e qualquer outro que tenha interesse, está aqui. Então, nesse canto esquerdo aqui, nós temos então as informações, que é o cronograma, o e-book de implementação que o Wesley falou lá, as mídias, né, então os vídeos, tudo que for que nós estamos produzindo para que vocês façam a divulgação do Grêmio, a sensibilização com o estudante, nós vamos estar disponibilizando por aqui e também pelo ambiente virtual, enfim, né? E aqui são os documentos de implementação e, posteriormente, quando o TI também concluir, nós teremos aqui um registro do Grêmio, que é as informações que a escola, né, quando tiver a chapa vencedora, já lá o nome do presidente, de
toda a diretoria, do professor interlocutor. Esse registro, ele é um registro que, caso a gente precise informar algum órgão ou alguma entidade, né, que venha solicitar da secretaria, nós temos esse registro de maneira mais rápida para informar, então, para quem solicitou essa informação, uma vez, né, que nós somos um órgão público e nós temos aí a obrigatoriedade de informar algumas questões para quem queira, né, consultar algumas questões aí. Então, aqui está o cronograma de implementação, quando vocês clicarem aqui é uma imagem, né, também, que pode ser baixada e divulgada, e aqui nós temos, então, esse cronograma. Eu vou abrir ele aqui para vocês, ele é um Word, né? Esse cronograma, como eu coloquei para vocês, ele tem uma data de início e uma data de fim, certo? Mas o meio aqui, ele pode ser alterado de acordo com a necessidade da escola, com acordo a realidade da escola. Nós começamos o processo de implementação no dia 23/9, mas nós estamos em conversa com os diretores das DREs, com os coordenadores, com os gestores, desde lá de fevereiro, finalzinho de fevereiro até, se eu não me engano, a última reunião que nós tivemos foi no dia 20 de março, nós estamos em conversa, em construção, com algumas ações, né, pedindo a contribuição dos gestores aí, além das entidades de representatividade estudantil, ok? Então, essa primeira data aqui, que foi o início, né, a escolha do professor interlocutor, ela tem uma data de início, como nós falamos, e algumas escolas concluíram isso ontem, concluíram isso... Tem algumas ainda que não concluiu, que a gente vai estar vendo caso a caso, né, de maneira particular, mas o término aqui era um término sugestivo, né? Nós tínhamos aqui até o dia 8/4, que nós precisávamos iniciar a formação agora no dia 15, e nós fomos prorrogando, mas isso aqui ficou, então, a cabo da gestão conduzir esse processo aqui. Esse é o processo que cabe à gestão, né, que era fazer aí a divulgação, a propagação dessa informação entre os profissionais da escola e, posteriormente, entre os alunos também, né, que, através dos professores, fazer essa divulgação entre os alunos, ok? O processo de implementação, esse processo de escolha do professor interlocutor, ele seguiu um rito, né? Nós orientamos a escola a fazer o rito de que passasse por uma escolha, que esse professor interlocutor ele fosse alguém ali que tenha o tato com os estudantes e que fosse aprovado, que passasse por uma breve votação ali, né? Dos estudantes para que tivesse a chancela. Então, eu vou mostrar para vocês depois isso lá na cartilha, né, como qual foi a orientação que a gente colocou. Mas eu vou passar rapidamente aqui, que são as ações que vão orientar as ações do professor interlocutor e dos estudantes, né? A segunda ação é a escolha do representante de classe. Essa escolha de representante de classe, nós poderíamos colocar como a formação da comissão pró-grêmio, ou a formação do conselho eleitoral, certo? Então, o professor, ele vai identificar, ele vai socializar a informação entre os estudantes, ele pode fazer isso através dos próprios estudantes que já demonstram interesse em participar do pró-grêmio, né, ou dessa comissão eleitoral, e fazer, então, essa divulgação da ideia do que é o Grêmio, certo? Então, essa seria aqui uma ação do professor interlocutor. Depois que ele fez essa socialização, arrebanhou alguns alunos ali que têm o interesse, que têm o perfil para fazer o pró-grêmio, ele, então, constitui essa comissão, faz uma reunião e vai passar algumas informações ali. Isso pode ser num único momento, isso pode ser através de um grupo de WhatsApp, pode ser através de um material impresso, isso vai depender da realidade da sua escola, certo? A gente sabe que tem escolas que têm um acesso à internet de maneira bem limitada, né, que os estudantes têm acesso à internet de forma bem limitada. Então, a forma aqui, nós vamos discutir algumas possibilidades, né, de enviar esse material para o estudante para que ele tenha acesso aí a essa informação.
Depois dessa reunião, né, que ele faz ali, que ele orienta, as ações seguintes são desenvolvidas pelos estudantes, que é a apresentação do edital, que é a formação da Assembleia Geral, e aí o processo de formação das chapas, de inscrição das chapas, que é feito pela Comissão Progrêmio, toda essa divulgação, e assim sucessivamente. A próxima ação é a campanha eleitoral, depois a eleição, e depois vem a ação de apuração, né, e divulgação dos resultados. E, por último, aqui seria a posse. Então, como eu coloquei para vocês, a última ação, que ela precisa finalizar no dia 9/7, seria se tivesse um segundo turno, né? Então, por exemplo, houve um empate entre duas chapas, ou houve uma situação que fugiu ali ao controle da escola, dos estudantes, enfim, houve algum fato atípico que não foi possível concluir no dia 2/7, então nós temos até o dia 9/7 para fechar, né, esse processo eleitoral aqui das chapas, né, que seria o processo de posse ali dessa chapa vencedora. Ok? Então, nós colocamos aqui, ó, que, exceto para o início e para o término do processo, todas as datas apresentadas aqui, elas são passíveis, né, elas são possíveis a sua readaptação. Então, é apenas um cronograma sugestivo, então vocês observam que tem um início e um fim, né, mas são ações que elas podem ser e elas precisam ser alteradas de acordo com a realidade da escola. O que nós temos que tomar cuidado na questão do lapso temporal aqui é para não deixarmos tudo para a última semana, né? Então, a gente vai fazendo ações, são ações que elas necessitam de um tempo hábil para isso, então, nós precisamos tomar o cuidado para não se perder em relação ao tempo para essas ações, ok? O outro documento que eu quero mostrar para vocês aqui é o e-book, né? Então, esse e-book aqui também está disponível, vocês podem baixar ele lá. O que é esse e-book, né? A gente colocou o nome de e-book, mas mais com um termo mais recente, né? Que nós temos entre os jovens, mas é uma cartilha, né? É aquilo que nós conhecemos como cartilha. Aqui tem algumas informações, né? O que é o Grêmio, qual que é o objetivo do Grêmio, tá? Não vou ler aqui a cartilha, mas vocês podem estar baixando essa cartilha aqui. Como funciona o Grêmio, o estatuto do Grêmio, o que é o estatuto, né? E como implementar o Grêmio, né? Que é os 6 passos para a implementação do Grêmio. Nessa cartilha, nós falamos também sobre o professor interlocutor, né? E qual que é o papel do professor interlocutor. É o que eu vou estar falando aqui para vocês de maneira breve também, essa função do professor interlocutor. Então, o que é o professor interlocutor? É esse professor que vai ser uma referência para o estudante. Então, por que precisa ser um professor, né? Nós recebemos alguns questionamentos perguntando se o técnico que tinha interesse poderia ser o interlocutor. Porque a ação do Grêmio é uma ação pedagógica. Quando nós trabalhamos com o Grêmio, nós estamos trabalhando habilidades e competências descritas na BNCC e no DRC. Quais que são essas habilidades? Liderança. Nós estamos trabalhando aqui com a situação de resolução de problema, nós estamos trabalhando aqui com a questão do convívio, da diversidade, com uma série de coisas, com uma série de habilidades e competências que se refere aí a esses documentos oficiais. Então, por ser uma atividade pedagógica, se faz necessário que o professor, que seja um professor, né, que seja um professor que trabalhe com esse processo, com essa interlocução, certo? O outro ponto que necessita ser um professor é porque as atividades, elas são desenvolvidas com alunos, né, com os estudantes ali da unidade escolar. Então, é necessário que esse professor, ele tenha o contato mínimo, se não com todas as turmas, obviamente não é com todas as turmas, mas com algumas turmas que ele consegue ali ter o acesso e desenvolver, então, essas atividades, ok? Então, de maneira breve aqui, o professor interlocutor é essa pessoa, né, esse sujeito que vai estar ali, de certa forma, mediando os processos. É importante nós deixarmos muito claro que o professor interlocutor, ele não é quem vai fazer o processo. Ele precisa instigar o estudante, ele precisa trazer ali para o estudante possibilidades, ele vai ser o auxílio para esse estudante, então não é ele que vai fazer as ações. Então, ele vai estar ali orientando, mas não fazendo, ele não é o fazedor. Nesse caso aqui, o aluno
é o protagonista, o aluno que precisa desenvolver essas habilidades, ok? E o professor, ele vai auxiliar em relação de conflitos, caso exista, né, algum conflito do Grêmio com a gestão, caso exista algum conflito da direção do Grêmio com os demais estudantes, orientar passos, né, para o bom andamento desse Grêmio, para que esse Grêmio ele venha ter ali êxito, essa diretoria venha ter êxito no seu mandato, ok? Então, aqui nas mídias, né, vocês vão observar que tem aqui um vídeo, né, esse vídeo, para que você pode baixar esse vídeo, pode divulgar nas redes sociais da escola, enfim. Outras mídias estão sendo produzidas, nós estaremos socializando com vocês também. E aqui nós temos os documentos. O que são esses documentos? São modelos, né, então, como o próprio nome diz aqui, ó, são modelos que podem ser alterados. A tarefa, né, de vocês aí desse primeiro encontro vai ser conhecer um pouquinho desses documentos aqui que estão disponíveis no site, né? Cédula de votação, atas de assembleia, de eleição e de posse, modelo de inscrição de chapa, que isso aqui pode ser feito de maneira online por um formulário, né? O modelo do plano de ação que o Grêmio precisa colocar ali minimamente, e o modelo de regimento eleitoral e o estatuto. Todos esses documentos, eles são modelos. Por exemplo, o estatuto é o documento maior. Eu vou abrir aqui brevemente para vocês, só para vocês terem uma noção, né, do que seria o estatuto e como esse estatuto ele pode ser alterado. Então, o estatuto ele vai regimentar o Grêmio, ok? Aqui, os estudantes em assembleia, juntamente com o professor interlocutor, esse estatuto nós tivemos o cuidado de consultar as entidades, né, as representatividades estudantis, UBS, UNES, Conjuve, entre outras, e também tivemos o cuidado de ter um olhar jurídico para que o Estatuto do Grêmio não venha ferir, não venha colocar em risco, por exemplo, a integridade física ou moral dos menores que estão envolvidos ou dos profissionais que estão envolvidos no processo. Então, esse estatuto, ele segue alguns ritos legais para que a escola esteja assegurada, para que o professor, para que isso não venha ser um problema posterior à escola e, obviamente, aos envolvidos ali. Então, a gente teve esse cuidado para organizar esse documento. Mas, por exemplo, se aqui, ó, nós colocamos aqui algumas situações, né? O objetivo do Grêmio, representar dignamente o corpo discente. Então, os alunos eles querem acrescentar ou querem retirar alguma coisa daqui. Eles podem retirar, certo? Eles podem acrescentar sem nenhum problema, desde que esses acréscimos, né, eles não venham a ferir o estatuto da escola, a autonomia da gestão, né, entre outras questões ali, como nós falamos, integridade física e moral dos envolvidos no processo. E para que essa alteração ela seja válida, ela precisa ser aprovada em assembleia, né? Então, a comissão pró-grêmio ali reúne os estudantes e esses estudantes aprovam ou não essa alteração no estatuto, ok? Então, o rito legal para qualquer alteração no estatuto, para qualquer acréscimo, é exatamente esse, a aprovação em assembleia, ok? Então, aqui estão os outros documentos, vocês podem estar acessando, né, posteriormente, obviamente. Está tudo disponível lá no site da secretaria, então vocês podem acessar esses documentos e dar uma lida, uma observada ali em cada um desses documentos, nas atas e tudo mais, ok, pessoal? Então, falei para vocês sobre esse cronograma de implementação, que ele pode fazer as suas alterações, né? Falei um pouquinho sobre o professor interlocutor, que as principais atividades ali nesse início, é formar e organizar a comissão eleitoral ou pró-grêmio, certo? E no decorrer do processo, é colaborar na intermediação, na relação do diálogo entre estudantes, representantes, entre a gestão da escola e mediar os pares, né? Mediar as situações ali entre os pares, as ações dos discentes e docentes em relação ao Grêmio estudantil, ok? Então, essas são as principais
ações, né, que o professor interlocutor ele precisa ter ali dentro desse contexto, ok? Então, auxiliar no desenvolvimento de projetos, então são auxílios, né? Então, por exemplo, o Grêmio propõe uma ação lá, o professor interlocutor, ele vai discutir juntamente com os estudantes a viabilidade, às vezes o professor vai entender que essa ação do Grêmio, ela demanda um recurso que a escola não possui, certo? Então, lá, por exemplo, o Grêmio delibera lá que uma ação que precisa ser desenvolvida é a reforma da quadra. E a escola, obviamente, não tem o recurso para fazer isso, para essa reforma da quadra. Então, o professor interlocutor, ele vai ter essa possibilidade de marcar uma reunião, de juntamente com os estudantes, ele ajudar esse processo de diálogo entre a gestão e a diretoria do Grêmio, expondo, né, as condições e como acontece, por exemplo, o processo da reforma de uma quadra. Ok? Mas, vamos lá. Seguindo, qual que é o objetivo do Grêmio Estudantil? Então, não sei se todos aqui já têm uma vivência ou teve uma vivência de Grêmio, seja lá no colegial, seja lá na escola, né, enquanto estudantes, ou na universidade, enfim, não sei se vocês tiveram. Mas eu vou colocar aqui, de maneira bem simples, né, que o Grêmio, ele é um órgão máximo de representação dos estudantes na escola, certo? Então, qual que é o objetivo do Grêmio? Representar os estudantes, certo? A intenção do Grêmio é representar o interesse dos estudantes. Ele não pode ter, inclusive está lá no estatuto, né, fins lucrativos, né, tem o objetivo de levantar dinheiro. Ele pode desenvolver algumas ações ali, mas nesse momento nós não recomendamos que o Grêmio trabalhe com alguma ação que envolva recurso, certo? Até porque a ideia do Grêmio, ela está começando a ser disseminada agora. Essa ideia de trabalhar com recurso financeiro, com menores, ela envolve algumas situações que pode colocar em risco, então a gente não recomenda agora, nesse momento de criação, que o Grêmio desenvolva ações para arrecadar fundos, por exemplo, ok? Então, nesse momento, não. Depois que o Grêmio estiver estruturado, depois que a gente tiver uma organização melhor, o Grêmio pode fazer isso, e aí a gente precisa criar outras instâncias dentro do Grêmio, como o Conselho Fiscal, que não tem nesse momento, porque o Grêmio não vai trabalhar com recurso, ok? Então, posteriormente, quando o Grêmio estiver estruturado, nós temos a possibilidade de fazer isso, cria o Conselho Fiscal dentro do Grêmio, e o Grêmio pode trabalhar sem nenhum problema com os recursos financeiros ali, nessa situação. Depois, de forma geral, né, os objetivos do Grêmio com os... Travou a apresentação, professor. Você está pausado, professor. Travou aqui, gente. Cívico. Retome, professor, pois travou, perdemos toda a sua fala. Ah, tá. Ok. Então, eu vou retomar aqui. Eu estava falando, então, que o objetivo do Grêmio com objetivos cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais, ok? Então, o que significa isso? Significa que o Grêmio, ele tem o objetivo de enriquecer, principalmente enriquecer o currículo através de ações, né, como organização de palestras ou algum seminário, alguma coisa que seja de interesse dos estudantes. Nesse momento que nós estamos implementando o Grêmio, ele vem com uma frente. Qual que é a frente do Grêmio? É a busca ativa, né? Então, ele vai estar se encaixando ali nos objetivos educacionais, né, e sociais, porque a escola, ela entra nessa questão social, mas o objetivo do Grêmio, da criação do Grêmio nesse momento, é que os estudantes façam a busca ativa de outros estudantes.
ele terá uma linguagem muito mais acessível com os seus pares. Isso nós sabemos muito bem, nós que somos professores. Eles também conhecem de maneira muito particular aonde os colegas estão, né? Por que o colega muitas vezes não está participando, não está dentro da escola. Então, essa ação do Grêmio, esse desenvolvimento do Grêmio agora, é para desenvolver essa ação de busca. Posteriormente, quando nós tivermos aí, se Deus quiser, o retorno presencial, aí o Grêmio pode pensar em outras ações, pode e deve pensar em outras ações, né, que vai atender a demanda escolar, ok? Mas nesse momento, a principal demanda é essa, de fazer com que os colegas, né, com que os demais estudantes retornem à escola. Então, se o Grêmio já tem ali uma atuação em algumas escolas e quer desenvolver para além disso, ele pode, sem nenhum problema. Isso vai depender da organização de cada unidade escolar, ok? Isso vai depender de cada encaminhamento, de cada realidade, de cada comunidade. Então, não dá para a gente falar assim, não pode fazer isso agora. Mas o que a gente recomenda? Que seja essa única ação, para que o engajamento dos estudantes aconteça nesse processo de busca ativa, de retorno ali às atividades da escola, de participação, certo? Para que a gente consiga aí minimamente reduzir esse impacto, né, da pandemia no contexto de evasão escolar, de abandono escolar, ok? Então, esse é o objetivo, né, que a gente vai deixar e vai aqui repetir algumas vezes, o objetivo do Grêmio. O Grêmio, ele não é para ser uma atividade onerosa, né, no sentido de tempo para o professor, para a gestão. Ele não tem que ser uma atividade para sobrecarregar o estudante. Nesse momento, ele tem que se fazer presente do ponto de vista participativo, né? Então, a gente sabe que quando ele se sente parte da escola, a possibilidade de abandono, quando ele sabe que ele tem voz e vez dentro da escola, a gente sabe, isso aí não é só eu que digo, mas uma série de pesquisas diz que há uma redução do abandono escolar, há uma redução da desistência desse estudante aí das atividades, ok? Então, são estratégias que cada escola, ela pode desenvolver, nós vamos dar um spoiler, né, sobre algumas estratégias, mas cada escola, isso não significa que é um modelo a ser seguido, né, então pode ter ali as possibilidades de ser desenvolvida de maneira bastante individual e precisa ser ali com a identidade da escola, ok? Então, tendo isso definido como objetivo do Grêmio, nós vamos então para as legislações que amparam a existência do Grêmio. Bom, o que significa isso? O Grêmio, ele não é algo novo. O Grêmio estudantil, ele não é algo que vem sendo falado somente agora. Antes mesmo da Constituição lá de 88, nós já tínhamos a situação do Grêmio. Historicamente falando, o movimento estudantil, nesse período, principalmente na década de 80, teve muito peso no sentido de mudanças políticas no país. Ao longo da história, nós sabemos que houve uma mudança, né? O objetivo do Grêmio, ou a atuação do Grêmio, ela não está mais voltada para ações macros, né? Então, o movimento estudantil, ele não está mais desenvolvendo situações a nível estadual ou a nível nacional, mas sim situações locais. Isso se dá pela mudança social, isso se dá por uma série de fatores que, ao longo do tempo, foram se alterando, né, até a contemporaneidade. Então, hoje, ele é protagonista, ele quer fazer a mudança na comunidade dele, ele quer fazer isso na sua escola, ele quer fazer isso lá no bairro onde ele mora, certo? Então, isso é muito positivo, porque isso traz um significado social, um significado educacional para o Grêmio, no sentido de que ele já insere esse sujeito na vida política, já insere esse sujeito na coparticipação de mudanças, né, sociais. Então ele tem essa participação, ele sabe que a participação dele é importante para mudanças sociais, e isso vai gerando uma cultura de participação social muito significativa. Então,
historicamente, o Grêmio ele passou, o movimento estudantil de forma geral passou por essas transformações e hoje nós temos o Grêmio ou o movimento estudantil como algo, além de ser algumas competências trabalhadas no currículo, mas algo que volta ali para a mudança local, para a mudança mais imediata, né, digamos assim. Nós temos, então, a primeira lei, que é a 7.398, de 85, que já permitia a criação dos grêmios estudantis, né? Depois nós temos a lei 8.069, de 1990, que é a nossa conhecida LDB, que ela também traz lá em um parágrafo que a organização estudantil, ela se faz necessária, ela dá essa abertura para essa organização. Depois nós temos, perdão, essa é o ECA, tá? Não a LDB é 9394/96, e a LDB e o ECA também permite, né, a 8.069, permite, ela instrumentaliza ali a organização, a representatividade estudantil, e depois, em 96, a LDB também fala sobre isso. Não bastando essas leis federais, nós temos a lei estadual, que é a lei 8.801, de 8 de janeiro de 2008. Não é uma lei recente, essa lei ela já existe desde 2008, né, para a criação dos grêmios no estado de Mato Grosso. Ela também trata dos diretórios estudantis, que é do ensino superior, mas da educação básica é os grêmios, ok? E a existência dessa lei, ela traz aí uma série de oportunidades, né, de implementação dessa cultura cidadã dentro da escola. Não bastasse isso, nós temos a resolução normativa. Então, deixa eu só tomar uma água aqui. A resolução normativa 001/2021, essa resolução ela foi emitida pelo Conselho Estadual de Educação. Só para a gente entender, eu acredito que muitos aqui saibam, mas pode ser que alguns ainda desconhecem, como o Conselho Estadual de Educação é um órgão à parte da SEDUC, né? Ele não está vinculado à SEDUC, ok? Então, o Conselho Estadual de Educação é como se fosse uma entidade fiscalizadora, né? Como se fosse, só para a gente exemplificar. Por quê? Porque algumas ações da SEDUC são, sim, de fato, observadas e até regulamentadas pelo Conselho Estadual de Educação, que tem a representatividade de professores, que tem a representatividade de estudantes, entre outros segmentos que compõem esse conselho, ok? Então, esse conselho, através das suas representatividades, emanou aí uma resolução normativa, ou seja, uma nota, né, que é a 001/2021, que foi publicada no Diário Oficial no dia 10 de março desse ano, regulamentando, falando sobre o Grêmio Estudantil. E, em resposta a essa resolução, né, nós já estávamos organizando o Grêmio, sim, sabíamos dessa resolução, a secretaria, né, como um todo, mas o Grêmio ele vem agora com essa legitimidade, ou com essa legalidade, também por essa resolução normativa, que é a 001/2021, ok? Então, depois vocês podem, eu vou disponibilizar no ambiente virtual todas essas legislações. Eu sou obrigado a ler? Não precisa ler, né? Mas é bom que você conheça, é bom que você saiba sobre essas resoluções, até para tirar dúvidas dos estudantes, caso venha surgir alguma dúvida nesse processo, ok? Então, feito essa exposição, né, esse amparo aí do Grêmio, nós estamos respaldados nessas legislações, nós temos essas legislações que nos assegura tanto na implementação, na criação do Grêmio, como na permanência desses Grêmios, nós podemos, então, pensar aí como montar o Grêmio na escola, certo? Então, qual que é o primeiro passo para nós fazermos aí a implementação do Grêmio? Eu já estou quase terminando aqui, tá, pessoal? E aí eu já vou abrir para as perguntas. Bom, o primeiro passo, e aí fica como
tarefa a ser desenvolvida já com os estudantes é o seguinte, depois no final também eu vou reforçar sobre o que vocês precisam desenvolver lá na escola. Mas nesse primeiro momento nós precisamos formar a comissão pró-grêmio, tá? Então, o que é essa comissão pró-grêmio ou comissão eleitoral? Tanto faz. Então, a comissão pró-grêmio, ela é de caráter consultivo, propositivo e incentivador. Ela pode ser construída com as seguintes funções. Incentivar, né, o desenvolvimento do grêmio na escola, então ela vai ser ali a primeira organização dos estudantes para que o grêmio venha de fato ser efetivado. Então, por isso que ela se chama pró-grêmio. Depois, né, propor ali a questão do estatuto, organizar para que legalmente o grêmio possa existir, ok? Depois disso, ou melhor, né, o que é isso? O pró-grêmio nada mais é do que a junção de estudantes. Nós recomendamos aqui que tenha mais ou menos 7 estudantes. Por quê? Você vai pegar representatividades por turnos, por exemplo. É importante que tenha essa representatividade por turno, não por turma, né? Porque tem escolas que têm várias turmas, então não há necessidade de ter essa representatividade por turma, mas sim por turno, né? Tem ali pelo menos 1 ou 2 estudantes de cada turno que consiga fazer esse processo, compor essa comissão pró-grêmio, certo? E o outro agente indispensável ali, super necessário para a comissão e que compõe essa comissão pró-grêmio é o professor interlocutor, porque é ele que vai dar as diretrizes ali, os passos para que os estudantes, sensibilizar os estudantes para que eles façam esse processo de junção do pró-grêmio. O que a gente pode fazer inicialmente? E aí, no caso, é o professor interlocutor, tá? Nós estamos produzindo algumas mídias que vocês podem socializar nos grupos de WhatsApps, na plataforma virtual, no Classroom, entre outras formas. Pode ser uma mídia impressa também. Nós temos alguns cartazes que pode ser impresso. O aluno não tem acesso ao WhatsApp, não tem acesso ali aos meios digitais, né? Ele, às vezes está num assentamento, está numa situação ou outra que não tem. Faz o material impresso, não precisa fazer um monte de impressão, mas, por exemplo, a cartilha, que elas são 8 páginas, né? Pode ser impressa frente e verso, que vai dar 4 páginas, ali 4 folhas. Os panfletinhos, né, os flyerzinhos ali, pode ser impresso no próprio papel A4, não precisa ser um papel especial, nada disso. Então, ele vai ser enviado para vocês, vai ser disponibilizado, imprime esse material e disponibiliza, coloca um lá para cada estudante que pega o material impresso. O estudante que tem acesso ao digital não precisa do material impresso, então a gente não vai gastar ali, né, o recurso da escola, não precisa gastar o recurso de impressão da escola só para imprimir o material para o aluno que já tem acesso ao digital. Imprime para aquele que não tem acesso ao digital. E manda, junto com o kit da merenda, junto com o material impresso. Não sei qual que é a estratégia que a escola está usando, mas como a escola alcança esse aluno, se é pelo digital, se é pelo impresso, usa essa mesma via, não precisa criar uma outra via, não precisa criar um outro mecanismo. Usa esse mesmo mecanismo. Nós estamos mandando a apostila pelo ônibus escolar, que é alguns casos de alguns municípios. Ok, manda esse material, quando vai mandar a apostila, manda esse material junto lá. E aí deixa, professor interlocutor, deixa uma forma de contato para esse aluno, seja via WhatsApp, seja via ligação, não sei qual que vai ser, ou seja mesmo via escrito, né, que de repente ele vai escrever ali, vai devolver para você no material escrito, se ele não tiver nenhuma comunicação. Não, são algumas sugestões, eu não sei qual que é a melhor forma que vocês podem fazer para esse processo. Ok? Então, pensar na melhor maneira que pode atingir esse estudante lá. Feito essa sensibilização, né, para compor a comissão pró-grêmio, é importante que as próximas sensibilizações seja feita pelos próprios estudantes. Então, os próprios estudantes fazem a divulgação, explicam o que é o Grêmio, qual que é a importância do Grêmio. Grêmio, pessoal, é um direito do aluno, tá? É um direito do aluno. É a mesma coisa que eu falar aqui para você, ó, eu vou te dar um celular, é um direito seu, tá? Eu vou te dar esse celular aqui. Aí você fala assim, não, eu não quero esse celular. Mas é um direito seu, quando você quiser, você pode ter esse celular.
ok? Eu tenho que obrigar o aluno? Não, eu não preciso obrigar o aluno a participar. Mas é importante a gente colocar essas situações, né, que são desenvolvidas, desempenhadas ali com a questão do Grêmio, ok? Então, assim, é importante que a gente exemplifique, que a gente traga, e é importante que o aluno participe. Isso vai enriquecer a vida desse sujeito que participa do Grêmio. Isso vai enriquecer a escola que tem o Grêmio no sentido das ações. Isso pode, sim, trazer algumas soluções para problemas que muitas vezes nós não conseguimos resolver quando se diz respeito a relacionamento entre os estudantes. Nós estamos no momento virtual, mas logo, ou enfim, em algum momento a gente vai retornar para o presencial e a gente sabe dos diversos desafios que a escola enfrenta lá. Então, o estudante, o Grêmio, né, a Patrícia colocou no início aqui, que o Grêmio ele pode ser um auxílio, sem sombra de dúvida, para essas situações. Agora, nós precisamos mostrar, nós precisamos trazer essas demandas, né, nós precisamos dar também a oportunidade para esse estudante fazer, né. É importante aqui a gente ter uma mudança de mindset, né, a gente muitas vezes está pensando, nós enquanto professores, eu me coloco nesse meio, não sou um ser fora dessa situação, mas muitas vezes nós pensamos que o aluno ele não é capaz, né, que ele não tem essa possibilidade, que ele não vai conseguir fazer, né, nós precisamos mudar isso, é uma mudança de fato de pensamento, e é uma mudança muito disruptiva, né. Quantos de nós estamos vendo que os nossos estudantes estão tendo muita habilidade para mexer com a tecnologia nesse momento? Eu, né, olha que eu tenho uma graduação na área de tecnologia, eu tenho dificuldade de mexer com algumas coisas, eu não sei tudo sobre tecnologia, né, e a gente precisa admitir isso, nós somos imigrantes digitais, né, nós não somos os nativos, por mais que tenhamos nascido na década de 80, 90, muitos de nós antes disso, nós estamos aqui ainda nos acostumando com a linguagem, né, com alguns sotaques, né? O estudante não, ele já nasceu mexendo num tablet, num celular digital, vendo o pai e a mãe trabalhar no computador. Então, para esse sujeito, é muito mais fácil a tecnologia. Por quê? Faz parte da vida dele, do cotidiano dele. Então, a gente tem que desmistificar, tirar esse mindset de que o estudante ele não consegue mexer com as tecnologias, que ele não vai ter habilidade para fazer uma reunião online. Não é isso que a gente presencia, né? Nós sabemos, uma criança hoje de 5 anos, ela consegue fazer uma ligação no WhatsApp, né, ver lá a imagem sem saber ler, mas essa criança não sabe ler, mas ela tem a leitura icônica, né, ela consegue ler o ícone, né, muito melhor do que nós, muitas vezes. Então, assim, esse mindset, para que a gente pense no Grêmio, e para que a gente pense em um projeto que pode dar certo, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentaremos pela frente, nós precisamos ter uma mente disruptiva. Né? Enquanto profissionais da educação, nós precisamos pensar que a tecnologia, que a organização de alunos em agremiação vai nos trazer benefício. Se eu entro em um processo, em um projeto, já pensando que isso não vai dar certo, isso aqui não tem nada de místico não, gente, isso aqui é ciência. Né? Nós sabemos hoje que como nós pensamos define como nós trabalhamos, como nós fazemos, como nós vivemos a vida e como nós enfrentamos os problemas. Então, o que eu peço para vocês? Né? Um momento coach aqui. O que eu peço para vocês? Entra no projeto com um pensamento disruptivo. Entra no projeto não pensando que esse projeto não vai dar certo. Não pensando que esse projeto ele vai ser uma coisa para te trazer mais problema. Muito pelo contrário, pensa que esse projeto pode trazer mudanças para a sua escola, né? Pode trazer benefícios para a sua escola, para a comunidade escolar. E, principalmente, o nosso principal objetivo é quem? O estudante. Né? Então, esse projeto, a gente tem que entrar com a mentalidade de que esse projeto ele vai ajudar o estudante. Ele vai trazer benefícios, ele vai trazer formação que vai ser levada para a vida desse cara. Né? Muitas vezes nós não nos preocupamos no sentido de pensar daqui a 10 anos, a 20 anos, enquanto profissionais de educação. Serão estes que estarão nos governando, ou governando os nossos filhos, né? Que estarão assumindo os poderes. Então, assim,
é necessário que a gente pense lá na frente, mas fazendo o nosso agora, que pode parecer, que pode muitas vezes nos trazer a sensação de que de impotência, de que não vai trazer resultado. Isso muitas vezes passa pela nossa cabeça, mas nós precisamos pensar nisso de maneira mais distante, mais longe, né? Sem sombra de dúvidas. Então, assim, não entra nessa vibe de que não vai dar certo, não entra nessa vibe de negatividade. Nós já estamos vivendo um clima muito negativo, né? Então, assim, a gente tem que pensar positivo, a gente precisa pensar positivo para a gente se manter vivo, né? Então, entrar no negócio pensando que vai dar ruim, vai dar ruim. A força do seu pensamento, ela tem sim um poder sobre as coisas, né? Por mais que você não acredite, né? O fato de não acreditar em alguma coisa não anula a existência dela, né? Então, a gente sabe isso lá da neurociência, da neuropedagogia, enfim, a gente sabe que essas relações aí, ela bastante significantes. Então, né, fiz aí o momento coach, vamos lá para a comissão do programa. Olha só, recomendo, né, que vocês aí, dentro dessa organização, tenha o seguinte, eu vou tentar projetar isso daqui para vocês, tá? Só um minutinho. Aqui. Então, o que eu recomendo? Que nessa comissão pro Grêmio, né, tem ali o presidente. Esse presidente vai ser um estudante, né? Então, lembre-se que essa comissão, o professor interlocutor, ele está aqui apenas como mediador, certo? Então, ele não compõe aqui, digamos, no set, né? Coloque o presidente, o vice-presidente matutino, o segundo vice-presidente vespertino e o terceiro vice-presidente noturno, caso a escola tenha o ensino noturno, ok? O secretário-geral, o primeiro e o segundo suplente. Então, isso aqui dá um total de mais ou menos 7 alunos. Ah, mas a minha escola, ela é uma escola grande, a gente precisa colocar 8 alunos. Tudo bem, não tem problema. Ah, precisa colocar 9 alunos. Não tem problema com isso, certo? O que acontece? Só não coloca um grupo muito grande porque vai naturalmente ter divergências e vai ser muito difícil para conduzir o processo. Então, a comissão programa ela precisa ser enxuta, porque muitas deliberações ali, para o andamento do projeto, ela precisa acontecer nesse grupo. E fica muito mais fácil quando você tem um grupo menor de estudantes para você conduzir, ok? Então, assim, é uma recomendação. Ah, eu quero colocar 10 estudantes? Tudo bem, coloca 10 estudantes, às vezes a escola tem uma realidade diferenciada, não tem problema. Mas recomenda-se que, no máximo, não passe desse número aí, porque você vai ter ali uma dificuldade em conduzir, ok? Como é que eu posso escolher esses alunos? Pensem nos alunos, a maioria das escolas já tem os alunos que são líderes de sala, ou representante de turma, não sei qual que é o nome que a sua escola dá para esse estudante. Então, utiliza desse estudante que já tem naturalmente ali, que já se colocou, que já está exercendo uma situação de liderança, esse estudante pode fazer parte da comissão. Não significa que tem que ser só ele, tá, pessoal? Pode ser ele. Então, de repente, a escola já tem ali esses representantes das salas. Veja ali entre eles quem tem o interesse e a disponibilidade para participar e desses próprios alunos já surge ali a comissão programa. Então, para facilitar o seu processo aí de escolha, para não pegar, de repente, ter que fazer uma reunião geral, não precisa fazer isso. Fala lá com as turmas que você já tem, veja com os outros colegas, né? Se já tem esses representantes de turma, veja quem tem esses interesses, cuide com a representatividade por turno, é importante que tenha os turnos ali representados, né? Porque o aluno nesse caso, agora que nós estamos com aula remota, nem tanto, mas quando a gente voltar para o presencial, aí vai ter aquela proximidade física, né? Que é natural do estudante, então ele vai desenvolver mais relações, por exemplo, com os estudantes do turno dele. Então, por isso que é importante ter ali a representatividade por turno, ok? Então, depois, né, que a comissão, e o que a comissão Progrêmio faz? A comissão Progrêmio, depois desse processo de escolha, tá? Ela vai fazer com que a eleição do Grêmio aconteça.
ela que vai receber as inscrições das chapas, é ela que vai disseminar a ideia do Grêmio entre os estudantes, a importância, é ela que vai conduzir a primeira Assembleia Geral para que faça a ata e a aprovação do Estatuto. Então, o Estatuto, ele é aprovado inicialmente, a primeira versão do Estatuto, ela é aprovada ali, ela é feita pela Comissão Progrêmio. Depois, se a diretoria que ganhou quiser fazer alguma alteração, aí sim ela vai para uma outra Assembleia Geral, já com a diretoria empossada, e sugere a alteração, e se a Assembleia aprovar essa alteração, aí sim, seguindo esse rito, ela pode alterar o Estatuto, ok? Todos os documentos que a Comissão Progrêmio precisa para a implementação do Grêmio está lá no site da SEDUC, eu vou disponibilizar também no nosso ambiente virtual, ok? Pessoal, por hoje seria isso. Então, qual que é a tarefa de vocês nos próximos dias, né? Vou colocar tarefa aqui porque a gente adora tarefa, né? Mas qual que é a tarefa de vocês para os próximos dias? Constituir a Comissão Progrêmio. Constituir a Comissão Progrêmio. Depois que você constituir a Comissão Progrêmio, vai passando gradativamente para os alunos os materiais de divulgação do Grêmio para que eles mesmos façam a divulgação do Grêmio entre os estudantes. Essa divulgação, vocês usem as redes sociais da escola, tá? Conversa com a gestão, professor interlocutor, vai socializando isso com o gestor. O gestor, gente, é o parceiro, tá? Não pense que o gestor ele vai ser alguém que vai estar contra. Explica para o gestor, se ele não compreendeu muitas vezes o processo ali de criação, a importância, conversa, diálogo, né? É importante que o Grêmio, é importante que o professor interlocutor mantenha um diálogo sempre com os gestores, né? Com o diretor, com o coordenador, né? Com essa equipe gestora que está ali na escola, ok? Então, vai compondo isso, vai mostrando isso para os demais estudantes, e após isso a gente vai para a próxima etapa, que é a instrumentalização ali, para que a equipe Progrêmio, né, para que esses estudantes já façam já o processo de eleição e divulgação, ok? A lista de chamada, eu vou passar a lista de chamada para vocês. A lista de chamada vai ter 2 listas de chamada, ok, pessoal? A primeira lista de chamada é para vocês que estão aqui de maneira síncrona, ok? Que estão ao vivo. Então, eu vou disponibilizar ela no chat agora, já. Aqui. Pessoal, não disponibiliza essa lista de chamada para quem não está na reunião, é só para quem está na reunião. Por quê? Terá uma outra lista de chamada para quem vai ver depois o vídeo. Então, não precisa mandar para o colega achando que o colega vai ser prejudicado. Ele não vai ser prejudicado. Eu só preciso ter esse controle aqui de quem está online, de quem vai ver depois, para registro, para certificação posteriormente, ok? Não vai ter nenhuma diferença. Quem está vendo gravado vai ter a mesma quantidade de hora, vai ter... normal, tá? Não tem nenhuma diferença. Eu só preciso, para a gente conseguir mensurar quem online, quem está offline depois lá para assistir no momento depois. Aí vai ser uma outra lista que eu vou disponibilizar no grupo, ok? Então, clica nesse link aí que eu mandei para vocês. Peraí, só um minutinho que eu já vou verificar a lista aqui. Pessoal, enquanto eu vou verificando a lista... Esse que você mandou aqui, Fábio, desculpa te cortar, não estou conseguindo acessar, ele está dando como inválido para preencher. Certo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para as perguntas agora, enquanto eu vou dando uma olhada aqui no formulário, tá? E aí vocês vão fazendo as perguntas ou colocações que tiverem, para a gente ir já caminhando para o final da nossa formação, beleza? Eu não consegui também, professor. Tá, eu vou verificar aqui a permissão. Certamente eu deixei fechado aqui, mas eu já vou verificar. Para mim, tá liberado. Palavra-chave? Precisamos da palavra-chave. Tá. Qual que é a palavra-chave, professor, por gentileza? Eu não
celular eu não estava conseguindo. Eu enviei o link para mim abrir no computador A e ela palavra-chave está dando é para preencher. planejamento. Qual que é a palavra-chave? A palavra-chave é planejamento. Nós falamos Obrigada, aqui professora. da temática de planejamento, tá? Então, a palavra-chave é planejamento, ok, pessoal? Ok. Aqui Pessoal, deu certo para preencher. ótimo. Eu estava aqui para não preencher, mas eu já liberei para todos. Se alguém não conseguir, por favor, vai falando aí que a gente vai tentando ver aqui se tem algum outro problema. Aqui também já preenchi, já enviei, professor. Ótimo, obrigado. Pessoal, alguma dúvida? Em que posso auxiliá-los mais aí em relação a essas dúvidas do Grêmio, da constituição do Progrêmio agora? A data, qual que seria o dia prazo para a gente terminar de fazer essa comissão e apresentar essa questão? Então, eu preciso que deixa eu só voltar lá no cronograma, tá? Vocês podem pegar esse cronograma e redefinir ele por uma organização de vocês mesmo, tá? Não precisa seguir essas datas que estão aqui, não precisa seguir da forma, pode até alterar isso aí conforme você for organizando. Então, o que a gente precisa colocar aqui, ó? Até o próximo encontro, nosso próximo encontro vai ser no dia 29/4, né? Nós temos mais um encontro esse mês. O próximo encontro nosso vai ser dia 29/4. Pessoal, eu vou, como nós temos muitos inscritos, está passando de 100, e se não liberar para 240 pessoas o nosso For Education, que está cabendo só 100 pessoas no Meet, eu vou fazer no YouTube para não omitir os colegas, para não, né, mesmo, às vezes ele quer assistir naquela hora, é um horário que ele tem disponível para assistir, certo? No YouTube, a desvantagem é que nós temos uma interação menor, ok? Não dá para você abrir o microfone, mas eu vou tentar usar um software, o StreamYard, que aí, se alguém quiser, aí a gente vai mediando pelo grupo de WhatsApp, eu mando o link e permito que a pessoa entre e fale ao vivo, ok? Ô, Fábio, deixa eu só dar uma sugestão. Enquanto diretor aqui em União do Sul, a gente está tendo várias formações aí sem parar, PPP, avaliação diagnóstica, são N situações. E daí, como nós não temos a possibilidade de acrescentar mais de 100 pessoas nas reuniões, a Seduc vem disponibilizando as reuniões via o aplicativo Teams. Será que não seria uma sugestão também, ao invés do YouTube, assim todos podem estar falando, tirando dúvidas, não ficaria mais fácil? Olha, para mim, sem nenhum problema, Almir, eu até iria preferir usar o Teams, né? Eu estou usando o Meet, porque como a gente está no pacote For Education, e eu recebi algumas reclamações que alguns professores já tinham tirado o Teams, já não sabia mais nem a conta, né? Agora, se for unânime aqui pelos presentes, por essas 100 pessoas que estão aqui, para nós oportunizarmos mais colegas participarem, eu faço a migração sem nenhum problema, tá? Se a gente fizer uma votação rápida. O Fábio. Sim. O Teams danificou o meu computador. Eu não vou abaixar isso no meu computador novamente. Débora, você pode usar ele na web, não precisaríamos baixar, então ele fica até mais leve seu computador. Isso, exatamente. Exatamente. Eu novo na escola, eu não tenho acesso ao Teams. Eu, na verdade, também não tenho mais acesso. E aí precisa de ser criado, não sei como é que vai funcionar, porque é uma plataforma que não está sendo mais Eu nunca usei o Teams, né? Eu tenho que ver como é que funciona. Acredito eu que pelo mesmo e-mail institucional que nós já estamos usando. Não, os professores têm um e-mail institucional, @educacam.mt.gov. Aquele professor foi desativado. Mas esse Educacam a gente pode usar. Os professores de contrato. Isso mesmo, eu prefiro o Meet porque é uma plataforma que está disponível esse ano e reduz, assim, essa questão de ter que estar correndo atrás do e-mail do ano passado, que nem tem mais validade. Certo. Ó, pessoal, então assim, ó, a gente pode fazer, né, continuar pelo Meet ou pelo YouTube, porque a intenção aqui é agregar mais pessoas, tá? Eu posso sugerir, professor?
Sim. Eu vou compartilhar dessa ideia do professor Almir. Nós também estamos utilizando o Teams. O Teams, para quem ainda não abaixou e não conhece o aplicativo, é somente no Play Store baixar, se você quiser. Caso contrário, como a professora sugeriu também, entra direto pela web. A professora Tayane sugeriu também. Em relação à questão de você, e-mail institucional ou não há mais essa necessidade, tá? Ele fica disponível para nós utilizarmos ele. Tanto é que eu utilizo ele direto no meu celular, até mesmo com os antigos alunos, eu solicito para poder fazer algumas devolutivas para esses alunos. Ele é pesado? Mas, no entanto, nós temos, como a professora sugeriu, através da web. Né? Mas, entre YouTube, no qual nós não podemos nos manifestarmos assim de uma forma como nós estávamos, e não haver a possibilidade do Teams, eu ainda prefiro o Meet, então, para nós estarmos aqui pelo mesmo tete a tete desta forma. Certo. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou verificar, juntamente aqui com a minha superintendência, a seguinte situação. Teve alguns colegas que não conseguiram fazer a inscrição ainda por situações de particularidade das escolas, né? Eu vou verificar se a gente pode prorrogar esse prazo de repente, e de repente eu faço aqui a divisão de 2 turmas. Aí eu faço com vocês, né? Aí eu vou ter um pouquinho mais de trabalho aqui, mas a gente tenta organizar para que 2 turmas, aí eu vou organizar isso, tá? Eu sei que alguns não vai, por exemplo, o horário que eu colocar não vai dar certo e tal, mas aí a gente tenta fazer uma coisa que seja mais democrática e que atenda melhor a necessidade de vocês, ok? Eu, particularmente, gosto mais do Teams, da oportunidade de nós falarmos, né, aqui, expressarmos, e essa participação de vocês é importante. Uma dúvida aqui em relação ao formulário aqui da presença, eu devo colocar o e-mail institucional ou o e-mail pessoal? Pode ser o que você tem mais acesso, professor Odair. Pode ser o que você tem mais acesso. Aqui é só para a gente informar. A captura de e-mails, pessoal, é só para a gente conseguir disparar, por exemplo, horário, informações para vocês pelos e-mails, tá? Se você quiser usar o institucional, não tem problema. De repente, você não quer colocar o pessoal lá, não tem problema, tá? É o que você usa mais, é só para a gente disparar a informação do curso, ok? Ok. Eu não consegui a chamada até agora, digitar, não. Oi, Fábio, eu também não. Tá, só um minutinho. Vocês estão pegando pelo link? Sim, eu também. O link no também não celular não está dando certo. E no professor, no celular não está dando certo. E no computador dá certo. Não, eu estou no Note e não dá certo. Desculpa. Eu mandei no grupo agora, pessoal. O meu não está dando certo. O primeiro link que o professor Fábio mandou está abrindo. O link abaixo não abre. Só o professor Fábio. O que eu mandei no grupo, tá, pessoal? O link lá no grupo. Esse link de baixo aqui não é o que eu compartilhei com vocês. Eu vou mandar novamente aqui no chat. Aí vocês tentam aí, ó. Acabei de mandar aí de novo. Quem já assinou, o professor está tranquilo, não precisa assinar fazer novamente, não. Né? Não, só quem ainda não assinou. Ok, pessoal, mais alguma dúvida? Eu gostaria de compartilhar. Eu tenho também, mas pode ir. Pode ir, prof. Depois eu... É o seguinte, em relação ao número reduzido de alunos que a gente está tendo devido à pandemia, até no online também, talvez não vai ter muitas chapas, acredito eu, né, que vai ter pouco. Eu já fiz o primeiro contato com alguns alunos, nessa apostila de abril eu já enviei um formuláriozinho, a gente criou aqui mesmo, bem bonitinho, explicando o que era. Alguns até me procuraram, né, eu tenho um outro WhatsApp profissional, só que a minha pergunta é, se não houver 2 chapas, ainda assim é necessário a eleição? É importante porque é democrático, tá, gente? A eleição. Pessoal, deixa eu só responder uma dúvida aqui. O Progrêmio é como se fosse o Tribunal Eleitoral, tá? Só para a gente exemplificar.
O Tribunal Eleitoral, ele não pode, o juiz lá do Tribunal Eleitoral não pode concorrer à eleição. Ele está ali para resolver os fatos e dar encaminhamento. É ele que define, é esse tribunal, é essa justiça eleitoral que define data de inscrição de candidato, que vai julgar algumas denúncias caso exista irregularidades na campanha eleitoral. Então, esse pró-grêmio é como se fosse o Tribunal da Justiça Eleitoral lá, como se fosse a Justiça Eleitoral. Ele não, o pró-grêmio não pode participar da chapa, tá? Não pode concorrer a nenhuma chapa. Se você conversa com um aluno e ele fala assim, ah, não, mas eu queria concorrer, porque o pró-grêmio, ele é criado agora e ele finaliza na posse. Empossou a chapa vencedora, pronto, acabou o pró-grêmio, destituiu a comissão pró-grêmio. Aí, se você conversou com o aluno e falou, não, mas eu quero fazer parte do grêmio, então já não tira ele do pró-grêmio, deixa ele lá para organizar a chapa dele, certo? Fala, ó, vai organizar sua chapa, então, para você concorrer com quem quiser, né, fazer esse processo, ok? Aí você consegue, Aí a gente faz aquela cédulazinha assim e não, né? Ok. Boa ideia. Isso. Como nós não estamos presencial, eu vou passar uns modelos de formulário para vocês, tá? Eu não sei se todos sabem sobre, por exemplo, trabalhar com formulário, algumas coisas. Uma das etapas do nosso processo aqui é fazer com que ensinar vocês, instrumentalizar, tá? Ensinar no sentido assim, instrumentalizar. Eu sei que alguns já sabem, tá? Aí quem sabe, beleza, não tem problema, né? Vai ficar com uma aula a mais. Agora, quem ainda não trabalhou, quem ainda nunca mexeu com forms, eu vou mostrar para vocês o básico. Também não vou fazer nada que seja muito complexo, ok? É só criar um formuláriozinho, com sim ou não, por exemplo, chapa estudante 10. Sim ou não? Pronto, manda lá com um único voto e tal, e aí a gente vai acertando essa questão tecnológica. Angelita. Professor, primeiramente, eu quero dar os parabéns por essa atitude de vocês, né? Eu acredito que agora sim, vamos poder trabalhar bacana, fazer um trabalho aí, eu vou usar a palavra captação, né, de alunos, que realmente é necessário. Só que hoje eu estou no ensino fundamental. Eu já participei muito de grêmios estudantil, de diretório acadêmico, né? Estou realmente aberta, receptiva e já me sinto pertencida, tá? Então, é como você falou, né? Enfim, qual seria nesse momento para o ensino fundamental, professor? O ensino fundamental, a nossa escola, a direção da nossa escola, ela é maravilhosa para também esse tipo de trabalho. Então, só que eu estou no fundamental. Eu gostaria de sugestão, porque eu não li a cartilha ainda, né? Vou sentar, vou ler, vou esmiuçar, e eu achei muito bacana, eu quero enaltecer o trabalho de vocês, estou à disposição. Independente de estar no ensino fundamental, eu gostaria sim de ir buscar e usar muito aqui, professor, que eu estou estudando bastante, que é a educação sistêmica, a pedagogia sistêmica. Eu acredito que através dela que nós vamos conseguir trabalhar bastante com esse público que nós precisamos fazer com que eles retornem para as nossas escolas de forma presencial. Nesse momento não é possível, mas no online eles podem estar aqui, porque muitos têm disponibilidade de tempo, internet boa, aparelho de ponta. O que nós precisamos realmente é fazer esse trabalho de convencimento e pertencimento de cada aluno. Tá? Então, estou à disposição para aprender junto também, muito. Ô, Angelita, qual que é a faixa etária da tua escola aí? De 12 a 14 anos hoje. Isso. 13 anos, vamos colocar, porque nós não temos mais o nono ano. Tá, mas você tem o sétimo ano, né? Nós temos sexto, sétimo e oitavo anos hoje. Tá, ótimo. Então, assim, pessoal, teve até uma pergunta no chat aqui, me ajudem a moderar as perguntas também, porque como eu tô sozinho, às vezes eu vou passar aqui, não vou conseguir ler todas as perguntas, tá? O nosso grêmio, pessoal, é a partir do sétimo ano.
A legislação diz que tem que ser alunos a partir de 12 anos, tá? Por quê? Porque ele vai ter uma maturidade um pouco maior, até então aí ele juridicamente ele vai ser considerado como uma criança, ele não está nem na pré-adolescência, não é nem um adolescente, né? Enfim, são algumas questões aí legal que a gente tem que pensar. Então, assim, ó, escolas que tem, por exemplo, no seu caso, o Grêmio não é para ensino médio, só ensino médio, e ele precisa agregar o ensino fundamental. Quanto mais cedo nosso estudante tem contato com a vida política, né, com a participação social, com a representatividade, mais esse sujeito ele tende a desenvolver essas habilidades posteriormente. Então, nós temos que pensar dessa forma. Então, o que nós vamos, a gente pode pensar na sua escola a partir daí? Pega esses alunos que estão, né, a partir do 7º ano, não tem problema ser só 7º e 8º, que é o caso que vocês atendem, porque esses alunos, eles não vão representar o 7º e 8º ano, eles vão representar a escola. Ah, mas os alunos do 1º ano, coloca esse estudante para identificar, para diagnosticar a demanda lá do 3º aninho, né? Eles precisam ter esse exercício de ouvir, né? Isso é importante, nós precisamos fazer com que ele entenda. Qual que é a dificuldade? Tem um horário de vamos pensar no presencial, um horário de intervalo que não é compatível com aquela turma, entendeu? É essa situação que a gente tem que pensar, tá? Então, fazer com que eles participem de maneira bastante, digamos assim, representativa, né? Na escola que tem ensino fundamental e médio, o que a gente... É uma recomendação, não estou dizendo que tem que ser assim, que se não for assim, não pode. Recomenda-se, pega a representatividade das duas etapas, né? Sugere para os alunos compor uma chapa, não só do ensino médio, sugere para os alunos compor uma chapa com alunos do fundamental e do médio, porque isso vai dar um equilíbrio. Você tem dois públicos distintos, o do ensino médio que já tem uma mentalidade diferente e do ensino fundamental que tem uma outra mentalidade. Essa heterogeneidade aí das relações, isso vai ser muito bom para o crescimento de ambos, tanto para quem já está um pouco mais aqui, né, na questão de idade, para quem está menor, né? Então, eles conseguem ter um diálogo, ele vai ter que estabelecer um diálogo legal com pessoas, né, que têm, digamos assim, representatividades diferentes. Então, isso é muito bom, né? Então, essa diversidade, ela é importante. Uma outra coisa, tem escola que tem fundamental, médio e EJA. Não esqueçam da diversidade. Traga o EJA, converse com alguém lá do EJA, isso enriquece o processo, né? Não é criar clubinhos iguais, né? É diferente mesmo, é a diferença. Ele tem que aprender ele vai aprender a trabalhar com a diferença, ok? Então, assim, eu tenho um aluno do EJA, aluno do ensino médio, do ensino fundamental. Olha que coisa rica isso. Eu tenho um cara que tem lá uma experiência de vida gigantesca, que é o aluno do EJA, eu tenho um menino que está começando, né, a vida agora. Então, quanto isso pode ser disruptivo? Imagina colocar esses caras para decidir questões da escola, para ajudar a escola, para pensar em estratégias. Imagina como isso vai ser rico, né, essa diversidade. Então, é algo que a gente tem que pensar nesse sentido, ok? Mais alguma pergunta? Professor. Ok. Esclarecedor, obrigado. Sim, eu tenho uma dúvida mesmo, parece que eu passei batida. Quantos alunos tem que ter mesmo? A comissão Progrêmio, eu estou colocando a partir de 7, mas se tiver só 5 alunos não tem problema, então limita entre 5 e 10 estudantes. A gente não recomenda um grupo maior do que esse, porque você vai ter algumas dificuldades para conduzir o processo, ok? E aí, sempre, pessoal, pensando, depois eu vou mandar para vocês aquela parte do slide lá, vou disponibilizar para vocês, coloca suplente, tá? Coloca suplente. O presidente lá, que não tem não tem suplente, mas os demais representantes coloca suplente. Por quê? A menina, a gente sabe que é assim, ele desiste, né? Ele começou aqui empolgado, daqui a pouco ele fala, não quero mais. Tem o suplente lá, e envolve o suplente também, tá? Não deixa lá, porque sair o menino,
aí o suplente não participou de nada, o suplente não sabe nada, aí você fica perdido, você vai ter que fazer tudo de novo com ele. Bota esse suplente para participar de tudo, saiu o menino, continua o suplente lá e segue o barco, tá? Ah, desistiu, ficou só 5 no final. Manda bala, não tem problema. Nós temos que fazer, entendeu? Porque a desistência faz parte, né? Então, é um processo que a gente tem que pensar que vai acontecer. Ah, ninguém vai desistir? Nada, a gente sabe que menino tem, né, às vezes, quando ele começar a ver o processo acontecer, as pessoas, né, ali participando, ele sendo, isso vai já dar um diferencial, mas nesse momento a gente tem que pensar nessas possibilidades, ok? Eu tenho uma pergunta, Ana Paula, aqui de Barra do Garças. Sim, Ana Paula. Qual que é o tempo de duração da gestão de uma chapa do Grêmio? A chapa do Grêmio, ela terá a duração de 1 ano. O que nós estamos ainda definindo é porque nós estamos implementando, vai implementar praticamente a partir da metade do ano, tá? Mas o Grêmio, ele precisa ter uma duração de 1 ano. Por que 1 ano? E aí a gente fez várias pesquisas bibliográficas em relação a isso. O Grêmio, com mais de 2 anos, ele se dissolve. No segundo ano, ele sempre está dissolvido, ele não tem efetividade. Vamos lá para alguns fatores que foi identificado nessa pesquisa. Mudança de estudante. Então, ele começa lá, está estudando naquela escola, daqui a pouco ele muda da escola. Daqui a pouco tem um aluno lá do 3º ano que ele formou. Aí ele saiu da escola, foi para a universidade, ou terminou lá, não faz parte da escola. Então, o que acontece? Nessa configuração de 1 ano, o aluno terminou o terceiro... o aluno, lembra que antes, que a gente ia constituir Grêmio, não pode aluno do 3º ano e do 9º ano. Por que não podia? Porque tinha uma duração sempre de 2 anos. Aí chegava lá, você não tinha outro estudante para repor, né, ali aquela chapa e ficava desfalcado e o Grêmio dissolvia. Tá? Então, assim, a gente só vai definir como vai ser o próximo ano, né? Porque a gente está implementando a partir de agora. Tá? Isso aí eu já estou conversando com a professora Alcimária, com o Ronair, que é o meu coordenador, para a gente ver como vai ser feito. Mas o que acontece? Para agora, né, vamos imaginar que a gente está fazendo esse ano até o final do ano, até dezembro. Depois a gente vai ter uma nova orientação. Qual? Eu não posso te adiantar nada agora, tá, Ana Paula? Oi. Mas vamos pensar sempre em 1 ano, porque 1 ano é onde dá a efetividade. Ele participa, tem a troca de poder, né, entre aspas, a troca de poder, porque no próximo ano o cara vai ficar assim, cara, eu tenho que entrar no Grêmio, né, principalmente quando começa a dar evidência, quando começa a dar certo algumas coisas, né, e também quando dá errado, você tem só mais 1 ano daquele mandato, e aí você reconduz no próximo ano, então você tem um tempo ali, que é um tempo muito plausível para acontecer as ações do Grêmio, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente tem pensado a partir da secretaria. Ok, Fábio, obrigada. Oi? Fábio, aqui no chat tem uma pergunta. Eu acho que vai ser interessante para todo mundo aí, no caso da resposta. Tá, a Tayane, lê para nós aí, por favor, e aí depois a Débora estava inscrita, se eu não me engano. Nosso papel enquanto interlocutor seria até o processo de formação do Grêmio? Depois o Grêmio caminhará sozinho com a gestão ou o interlocutor continua? O interlocutor continua, gente. Por quê? É um processo pedagógico, né? Quem tem criança pequena, quem já teve menino pequeno, você sabe que você tem que falar todo dia para ele tomar banho. Você tem que falar todo dia, a gente na escola, a gente tem que falar todo dia para o menino fazer a tarefa. Então, a gente não está lidando com seres, digamos assim, maduros, né, cognitivamente falando, com a cognição madura, né, a gente tem que estar lá auxiliando ele. Tem uma demanda na escola, vocês vão observar que, pelo modelo que nós acompanhamos aqui de algumas escolas que tem um interlocutor, o próprio Grêmio procura o professor, né, o presidente ou a diretoria, ele procura, professor, a gente podia fazer tal coisa, eles chegam assim, a gente podia fazer tal coisa. O professor interlocutor, ele é esse cara que ele vai mediar esse processo. O que eu recomendo para vocês, gente, é assim, não ignorem as sugestões do Grêmio, né? Sejam receptivos. Ele propôs uma coisa absurda, não tem problema, é normal a gente propor coisa absurda. Isso faz parte do processo, né? Eles querem que constrói uma sala para o Grêmio. Tá, vamos lá.
Vamos entender o porquê, né? A legislação permite isso? Não, olha, por que não permite? Vamos conversar com ele, porque se a gente corta, né, da primeira vez, a gente ali, às vezes, toma uma fala muito grosseira, vai intimidar ele. Ele não vai conseguir ir para a próxima vez, ele não vai. Aí você tem um Grêmio morto, ele não é. Para que eu vou lá falar se eu não vou ser ouvido? Né? Para que eu vou conversar com o professor se isso não vai dar certo? Se eles não vão nem querer saber o porquê? Entendeu? Então, é isso, a gente vai conversando, né? Eu falo assim, eu aqui na secretaria, vocês aí na escola, volta e meia a gente propõe coisas absurdas para a gestão, digamos assim, né? Entre aspas. Coisas absurdas para a gestão. É normal, eu chego para minha superintendente e falo, professora, pode fazer tal coisa assim? Não, isso não pode. Entendeu? Ela vai lá e fala, por que não pode? Por causa disso, entendeu? Aí eu entendo que ela não está dizendo que eu não posso participar, que eu não posso sugerir. Ela está dizendo que isso não pode, tem uma razão clara por isso, certo? Daqui a pouco eu estou de novo lá falando outro absurdo para ela. Professora, tal coisa assim. Ela, não, vamos lá, vamos pensar, por que não pode ser assim? E, entendeu? É um processo pedagógico, por isso que a gente fala, é um processo pedagógico, então a gente tem que saber ouvir. Nós aqui que vamos trabalhar com a interlocução, nós precisamos ter muito mais o ouvido, a audição ativa para esse estudante do que a fala, tá? É ouvir, tá? O que você quer? Por quê? Vamos entender esse negócio? É possível isso? Vamos ver com a gestão se é possível? Vamos ver com tal fulano? Vamos ver com isso? Entendeu? Possibilitar esse diálogo, né? Nós não podemos simplesmente cercear o diálogo, ok? Oi. Oi? Oi, Fábio, agora é a minha vez de falar, né? Isso, Débora e depois a Denise. Denise. Fábio, só corrigindo lá que você mandou a lista, eu não estava concedindo porque eu não tinha colocado o meu e-mail institucional desse ano no Google. Ah, tá. Não, mas ele está aberto para qualquer e-mail, só precisa estar logado em alguma conta, né? Eu acho que era por isso. A minha pergunta é a seguinte, eu trabalho numa escola particular também, e nessa escola eles já formaram um Grêmio, que na verdade não funciona mais esse ano. Eu queria saber, por exemplo, o Grêmio da escola particular, ele tem as mesmas legislações que o Grêmio, esse Grêmio, no caso que a SEDUC está criando, eu posso usar, tipo assim, não vou usar a mesma coisa, mas eu posso pegar informações lá para me poder construir esse Grêmio lá na escola que eu trabalho? Pode sim, Débora. A 001, ela não fala de escola pública, né? Essa resolução normativa. O Conselho Estadual de Educação, pessoal, ele também regimenta sobre todo o ensino básico, não só o público, tá? O municipal, o estadual e o privado. Então, ele está nessa esfera aí, e se eu não me engano, também o federal, o ensino básico federal, ok? Então, Débora, você pode usar, pode pegar a mesma cartilha, não tem problema, porque é público, gente. É público. A única coisa que não pode ser feito com material público é monetizar ele, mas o resto você pode fazer. Tá? Então, você pode pegar lá e divulgar tal logo da SEDUC, tal organograma, não tem nenhum problema. Pode usar na escola particular, na escola municipal, não tem problema. Pode usar, sim, o material. O material lá tá exatamente para ter essa publicidade, tá? Ok, obrigada. Ok. Denise. Oi, olá, bom dia. Nova Canaã, professora de Nova Canaã. Professor, parabéns pelo esclarecimento, tá bem claro a sua linguagem, e a gente está entendendo muito bem. A minha pergunta é assim, se foram feitas as chapas, e um aluno do terceiro ano venceu como presidente, e daí, eu faço o quê? Eu peço que ele fique para suplente do segundo ou do primeiro? Não, a chapa, né, deixa eu explicar para vocês. A chapa, ela é composta pelo presidente, aí tem os diretores, né? Diretor de esporte, cultura, tem todas as diretorias lá que são as frentes de atuação do Grêmio, certo? E aí essas frentes também são passíveis de alteração de acordo com a mudança no estatuto. Mas aí o que acontece?
Vamos supor o seguinte, se esse aluno do terceiro ano, ele ganha como presidente, ou como a chapa dele, ou como diretor de algum departamento, digamos assim, né? Deixa ele, né, participar até o final do ano. No final do ano ele vai concluir. Aí é aquela orientação que eu falei anteriormente. Nós estamos vendo como vai ser feito no próximo ano. Se vai ser feita uma reeleição, se vai ser reconduzido, digamos assim, entendeu? Reconduzido faz uma assembleia e manda os alunos continuarem, quem já está na chapa, se a assembleia concordar, a gente vai orientar isso depois que a gente ainda está definindo para o próximo ano, ok? Mas assim, se esse aluno quer participar, deixa ele participar sem nenhum problema, seja ele como presidente do Grêmio ou como alguma diretoria, né, assumindo alguma diretoria do Grêmio, ok? Na próxima aula, pessoal, adentrando um pouquinho mais, a Denise, na sua pergunta, na próxima aula eu vou esclarecer sobre a estrutura do Grêmio, tá? Então, que compõe o Grêmio, quais que são as diretorias que o Grêmio pode ter, quais que são, o que o presidente faz, o que o presidente precisa fazer, e a gente vai esclarecendo isso para vocês, tá? Ok, obrigada. A gente não... Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, eu sei que a gente está no horário avançado, não tem problema para mim, vocês que mandam aí, tá? Amanda tá com a mão levantada, Tayane... Ah, não, já baixou. Eu também já fui contemplada já, eu só esqueci de abaixar, desculpa. Ah, tá, não, sem problema. Prezados colegas, então nós vamos encerrar nosso momento aqui, tá? Eu agradeço muito, muito, muito de coração a participação de vocês, fico muito feliz em poder conversar com vocês, e aí a gente vai deixar disponível aí a gravação para os colegas que não puderam, que não conseguiram entrar, verificar depois e tirar algumas dúvidas, ok? Ok. Maravilha. Eu vou encerrar a gravação, só procedendo aqui, vou encerrar a gravação e logo depois vou encerrar a reunião. Vai disponibilizar essa gravação no grupo ou não? No grupo, eu vou disponibilizar o link, tá, do Drive. Eu só vou esperar porque demora um tempinho para fazer o upload para o Drive, ok? E aí, assim que fizer, eu provavelmente faço o upload também para o YouTube para ficar mais leve. Tá. Professor, a gente ia assistindo, né, e tirando as dúvidas. Isso. E os materiais é só acessar o site da SEDUC, né, professor? Isso. Nós também iremos disponibilizar no ambiente virtual assim que o TI me entregar o ambiente virtual pronto, tá? Tá ótimo. A permissão. Porque eu não tenho, o meu e-mail não dá permissão para criar um ambiente virtual, é eles que têm que criar lá. E aí eu estou esperando para a gente deixar tudo institucionalizado, para não fazer num ambiente com o meu e-mail pessoal e tal. A gente quer deixar tudo institucionalizado, ok? Ok, obrigado, pessoal.